essas imagens. Passa próximo, por favor, Sandra. E queria dar um foco um pouquinho na história e da construção e da fundação e da criação da nossa Fundação Cruz. Ela foi criada, na verdade, em 25 de maio de 1900. A linha histórica que a gente alimenta há muitos anos dentro da Fiocruz, porque em 25 de maio o Instituto Oswaldo Cruz foi criado pelo Oswaldo Cruz, que tinha sido nomeado diretor-geral de saúde pública para combater as epidemias que estavam graçando na cidade. Então, ele foi indicado pelo Dr. Hu ao Rodrigues Alves, e ele, como tinha sido um aluno de um dos primeiros cursos do Instituto Pasteur, ele foi fazer, ele foi nomeado e muito rapidamente foi indicado, após o Barão de Rio Branco, para dirigir esse instituto, que era um instituto soroterápico. Ia nascer como municipal, uma vez que ele foi seria instalado numa área, numa fazenda, que era uma fazenda municipal para incineração de lixo. O prefeito Cesário e o presidente Campos Salles, então, encampou a ideia, porque ficou claro rapidamente que o projeto era de uma monta muito grande para o município. Ele, em 1908, o Oswaldo Cruz propôs que ele fosse um instituto de patologia experimental de Manguinhos, mas, na verdade, já era a época em que ele tinha feito o curso fora do país, ele estava começando a ter sucesso nas campanhas de saneamento. Então, o Instituto ganhou o nome dele. Próximo. A Fundação Oswaldo Cruz, próximo, Sandra, por favor. A Fundação Oswaldo Cruz, por outro lado, foi criada em 1970, não, a anterior. Foi criada em 1970, na verdade, a partir, na época, era a época do governo militar, da ditadura militar, então não era possível se criar novas fundações, e foi aproveitada a Fundação Nacional de Saúde Pública, que era a fundação na Fundação de Recursos Humanos para a Saúde, que é o berço, é a origem, é a história, é a própria Escola Nacional de Saúde Pública. Então, com essa fundação e com o Instituto Oswaldo Cruz, se criou a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, e 2 anos depois, 4 anos depois, ela 4 anos depois, ela perdeu o nome Fundação Instituto para se chamar só Fundação Oswaldo Cruz. Ela, quando foi criada, ela tinha, portanto, o Instituto Oswaldo Cruz, a Escola Nacional de Saúde Pública, essa que o Paulo tanto adora, nossa irmã, e o Instituto Fernandes Figueira, também, o Instituto de Proteção Materna Infantil, que fica no Flamengo, fora do campus da Fiocruz. Próximo. Próxima, Sandra, por favor. Eu queria, pois realmente uma lástima que eu não esteja conseguindo mostrar as imagens, que foi para isso que eu preparei a apresentação. Isso aqui é o nosso castelo, chamado Castelo Mourisco. Esse do lado esquerdo tem um croquis feito pelo próprio Oswaldo Cruz, que conversou com um arquiteto que ele conheceu no trem. Ele chegava na Cruz no trem. E ele conheceu no trem, e ele era o arquiteto que tinha feito aquele mosteiro do Outeiro da Glória. E ele ficou encantado e perguntou se ele não faria uma coisa, e falou para ele dos sonhos dele, e ele se inspirava em alguns prédios que ele tinha conhecido. Eu queria mostrar para os senhores muito rapidamente. Próximo. Próximo, Sandra. Então, esse aqui é o Palais de Bardot, esse aqui à esquerda, que é nada mais, nada menos que o Observatório de Montsouris, que foi construído em 1800 e alguma coisa, para representar esse daqui, que é o Palais du Bey de Tunis, que foi construído em 1643 ou 47, eu não estou vendo a legenda. E, na verdade, esse Observatório de Montsouris foi um dos prédios que inspiraram o nosso prédio, o nosso Castelo Mourisco, queimou completamente em 1980. Próximo. Outras construções que inspiraram o nosso castelo, próximo, Sandra, por favor, são o Palácio de Alhambra, em Granada, na Espanha. Se você entrar no castelo, se você reparar as paredes, tem muitos desses ornamentos, desses desenhos do Palácio de Alhambra. Próximo, por favor. E um outro também, que eu acho que é o mais bonito, infelizmente está cortado aqui, é a Sinagoga de Berlim, aqui do lado esquerdo, e a Sinagoga de Nova York, que é inspirada na Sinagoga de Berlim. Essas torres são tão iguais às nossas, ou as nossas são tão iguais a ela, que eu tenho uma foto
dessa sinagoga na Lexington Avenue, em Nova York, e fica na minha sala. Assim, algumas vezes pessoas perguntaram o que esse prédio está fazendo do lado da Fiocruz. De tal maneira ela lembra. Esse da direita, então, é muito flagrante. Então, próximo, por favor. Essas imagens que mostram a sensibilidade do Oswaldo Cruz, que era um sujeito apaixonado por fotografia, um sujeito que tinha muita sensibilidade, fizeram nascer muitos dos funcionários, dos pesquisadores, dos cientistas e dos cidadãos brasileiros, né? A ideia do mito do castelo, né? E o castelo não no sentido de uma ciência encastelada, mas um castelo para a ciência, para a saúde da população brasileira. Foi assim que a gente aprendeu. Então, esse mito do castelo eu queria representar em duas muito curtas passagens de filme. Vê se você consegue, Sandra, que é uma entrevista que... Tá. Agora eu vou passar aqui e entra a Roberta. Isso. Não Roberta. Precisa passar agora. Roberta. Então, esse que eu vou mostrar agora é uma entrevista de uma colega nossa, a doutora Yara Traubitschek, que é uma biologista molecular, mais tempo do que eu. Que é muito fácil de eu lembrar, porque foi no dia que a minha filha maior, mais velha, fez 3 anos. Então, foi no dia 4 de agosto de 81. Comecei a entrar em contato com as pessoas aqui para ver oportunidades aqui no Brasil, né? E daí, através do Morel, né, ele disse que não, que eu podia vir aqui para a Fiocruz. Eu não conhecia a Fiocruz, mas na minha cabeça eu tinha uma fotografia da Fiocruz, que era assim, do lado da Avenida Brasil, horrorosa, um prédio cinzento, assim, com uma... Eu tinha, assim, fantasia na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma epifania, né, porque é lindo esse campo, né. Me lembro até hoje, o momento que eu cheguei e entrei naquela subidinha do castelo ali, uau! Sexto ano de medicina e dividi as tardes, algumas das tardes aqui com o castelo. E a gente vinha para cá ler e fotocopiar artigos. Então, quando a gente chegava aqui e via uma pessoa com uma roupa, com um avental, aquilo me encantava. Eu te juro que a minha sensação, eu já disse isso uma vez, é que eles voavam. É que eles tinham propriedades que os outros não tinham, né? Que eles eram capazes de voar para chegar no castelo e voar para voltar para o laboratório. Eu ficava muito impressionado com aquilo que existia aqui. E eu tenho a impressão que eu jamais imaginava que esse ia ser meu lugar de trabalho, né? Terminando, eu quero mostrar 3 slides para dizer, então, o homem que criou esse castelo e que criou essa casa, o Paulo Bussi já chamou, aliás, o José Paulo Gagliardi Leite chamou atenção para o fato de que o Instituto foi criado, na verdade, para enfrentar as epidemias, para criar soros e vacinas, mas foi criado por um homem que era um aluno, não do Pasteur, mas um aluno do Pasteur, que era o Émile Roux, voltado para a pesquisa, para aliar as ações de saúde pública à pesquisa, que é isso que deve nortear a saúde pública e a medicina. Na verdade, ele foi, portanto, por um lado, um saneador da cidade do Rio de Janeiro, através das medidas que ele conseguiu implementar como diretor-geral de saúde pública, acumulando, inclusive, o cargo durante algum tempo com a direção do Instituto. Ele criou o Instituto de Manguinhos e foi um dos fundadores, um dos pais brasileiros da medicina experimental. Próximo. Então, Próximo, por favor. Próximo, Sandra. Agora são 2 slides ou 3 que eu quero mostrar para o presidente, em homenagem a ele, que tem interesse por essa história da interseção das nossas 2 casas, uma que tem 191 anos, a outra que está fazendo 120. O Oswaldo Cruz foi nosso... Eu achava que era o primeiro, viu, presidente Belfort? Ele, na verdade, foi o segundo membro da academia da Fiocruz. O primeiro foi o barão de Pedro Afonso, que foi o primeiro diretor. Num momento determinado, teve um desentendimento com o Oswaldo Cruz, mas o Oswaldo Cruz foi mantido pelo Rodrigues Alves no cargo. Ele foi membro titular da seção de Ciências Aplicadas. Ele entrou em 24 de agosto na academia, presidente. A próxima. E eu me permiti fazer, por último, um levantamento dos diretores do Instituto, e aqui, de novo, a gente mostra, deixa entrever essa briguinha construtiva e
histórica e anedótica, caricatural que tem já entre a história do Instituto e a Fiocruz e Bill Manguinhos, como o Paulo falou, aqui é a lista dos diretores do Instituto. Como o Instituto, em 1970, virou fundação até durante alguns mandatos, antes de voltar a ser instituto, tem uma confusão, né? Então, se você pedir a um presidente para listar os presidentes da Fiocruz, ele vai incluir os diretores do Instituto. Mas aqui estão os diretores do Instituto, visto por alguém que é do Instituto e é um ex-diretor do Instituto, com os ex-diretores, que são o Barão de Pedro Afonso, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Cardoso Fontes, o Olímpio da Fonseca, o Coura e eu. E o próximo e último é a visão dos presidentes. Então, desde que ela surgiu em 1970, o Guilardo Martins Alves foi membro honorário, acho que por proposição do acadêmico José Rodrigues Coura, o nosso querido Fernando da Rocha Ferreira da Silva, que também foi honorário, e o nosso Paulo Bussi, que é, na verdade, o único de nós que foi presidente da Fiocruz. Eu acho que é a última foto. Eu só queria agradecer todas as informações e imagens para essa apresentação e pedir mil desculpas pela minha incompatibilidade técnica com não digo com a modernidade, mas com essa interface cérebro-máquina que eu estou fazendo face agora. Presidente, obrigado. Paulo Bussi, meu querido confrade Temporão, minha confrade Léa Camilo Coura, meu confrade querido José Rodrigues Coura, que me acolheu na academia e que infelizmente não está nos assistindo, todos os outros meus colegas da Fiocruz que estão assistindo e meus confrades da academia também. Muito obrigado.